forte é o nosso Deus. Amém, irmãos. Então, meus irmãos, a pergunta que nós estamos tratando do Catecismo Maior é a pergunta, na verdade, é uma seção de perguntas, né? Especialmente as perguntas 32, 33, 34 e 35, que são as perguntas que mostram como que Deus, então, em Cristo, ele realizou o chamado Pacto da Graça, né? Nós vimos na pergunta 31 que o Pacto da Graça foi feito com Cristo. O segundo Adão, conforme Paulo nos diz, Cristo que é a semente, né, da mulher, aquela que nós vimos lá em Gênesis 3,15. Deus prometeu que viria o descendente da mulher e que pisaria a cabeça do descendente da serpente. Então, os irmãos devem se lembrar que eu tenho insistido aqui neste ensino, não é, de mostrar que há sempre duas grandes linhagens. De um lado, a chamada linhagem santa, como nós costumamos nos referir, né, pelos termos bíblicos, ou nós poderíamos também chamar de linhagem da mulher, ou a semente da mulher. E, de outro lado, nós temos a linhagem profana, ímpia, a linhagem que se afastou de Deus, né, que é a linhagem que nós podemos também chamar de a descendência de Satanás. Então, nós temos sempre nas Escrituras, depois da queda, nós vamos ter sempre duas grandes famílias, duas grandes vertentes. De um lado, a semente da mulher, de outro lado, a semente da serpente, né? Então, por exemplo, se os irmãos olham para Adão, os irmãos percebem que nós temos, então, de um lado, nós temos Abel, que é o descendente da mulher, aquele que recebeu, aquele de quem Deus recebeu a oferta, né, de maneira agradável, mas, ao mesmo tempo, você tem Caim, o descendente da serpente, aquele que cultiva impiedade no seu coração. E qual é o grande intento de Caim? Destruir a semente da mulher, que é Abel ali representando, né? Abel representando esta semente. Quando Caim mata Abel, então vem a primeira grande crise na teologia bíblica, que é a seguinte pergunta: e agora? O que é que vai acontecer? Porque Deus prometeu um descendente, uma semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Quem então poderá fazer este papel de descendência da mulher? Então Deus, de maneira misericordiosa, dentro do seu plano, ele então coloca Sete, né, que é o outro filho de Adão, e este Sete, que vai aqui substituir, entre aspas, Abel, ele vai então assumir agora esta outra linhagem, né, contrária à linhagem da serpente. Ele assume então o papel da linhagem da mulher, da semente da mulher. E os irmãos vão, ao longo da história bíblica, os irmãos sempre vão perceber que o lado que representa a serpente sempre destruirá ou tentará destruir a semente da mulher, né? As grandes nações que se levantam, por exemplo, contra Israel para guerrear, destruir, etc., são representantes desta semente da serpente, que se levanta contra a semente da mulher, né? Então, qualquer lugar da Bíblia que você olhar, você vai perceber esse grande embate, ou aquilo que os teólogos da apologética chamam de antítese, não é? Você sempre vai encontrar esse conflito. Vou pegar aleatoriamente aqui, por exemplo, Daniel, não é? Profeta. Então, você tem ali Daniel e os seus amigos, a sua geração, os crentes ali daquela época, e você tem o grande império babilônico, na pessoa de Nabucodonosor, que se levanta contra esta linhagem. E os irmãos percebem que o grande propósito de Nabucodonosor e do seu reinado ímpio é exatamente sufocar aqueles que são descendentes da mulher, não é? Se você pega qualquer outro exemplo da Escritura, você perceberá que haverá sempre uma oposição ao povo de Deus. Se você vai para Davi, então você tem ali Saul, depois você tem Absalão,
não é? Por outro lado, você tem o próprio Davi, você tem Salomão. Então, Deus vai mostrando que, ao longo da história, sempre haverá aqueles que se levantarão contra a igreja do Senhor. E, finalmente, quando nós chegamos a Jesus Cristo, que é o representante, que é o descendente, né? No singular, como nós lemos lá em Paulo, quando Paulo diz assim, olha, a Bíblia não fala de os descendentes, fala de o descendente, que é Cristo, né? Paulo interpreta esse texto lá em Gálatas, dizendo, Deus não falou com Abraão, todo mundo, Deus falou que daria o descendente. E aí Paulo diz, e esse descendente é Cristo. Então, quando chega em Cristo, o diabo já está louco da vida, porque ao longo de toda essa história anterior, não é? E praticamente aí 4.000 anos, se a gente pegar a cronologia bíblica chegando até Adão, nós teremos aí mais ou menos em torno de 4.000 anos até chegar a Jesus. Então, imagina, né, Satanás, em todo esse tempo da queda de Adão, tentando levantar a semente da serpente, tentando destruir o povo de Deus, né, tentando destruir o povo de Deus. Usava pessoas, usava nações, né? Então, o Egito, por exemplo, a própria Babilônia, o Império Assírio, não é? O Império Persa, o Império Romano, que chegou na época de Cristo, pessoas individualmente também, como nós temos os grandes reis que passaram por Israel e Judá, que foram reis, especialmente Israel, né, que foram reis maus, que fizeram o que era mal perante o Senhor, colocavam o povo em situação de iniquidade. Então, sempre Satanás tentando plantar ali problemas no povo de Deus. Aí vem Cristo, e Cristo, Satanás começa a tremer, porque ele sabia, né, a partir dali, ele tinha ouvido a declaração de Deus no Éden, não é? Ele sabia que Deus haveria de fato enviar um descendente. Ele nasce, esse descendente nasce, Satanás fica louco e coloca Herodes para tentar matar Jesus, como ele havia feito com Abel, como ele havia feito com outros do passado, tentando matar a descendência, mas Deus então preserva a sua semente, né, que é Cristo. E aí, quando o Cristo então chega na tentação, que é o início do ministério de Jesus, chamado ministério público, né, de Jesus, que é a primeira grande narrativa dos evangelhos, que é quando Cristo é levado ali para ser, ele foi batizado, depois ele é levado para ser tentado, e aí ele começa o seu ministério efetivamente, o ministério público. Satanás, então, ali ele dá uma cartada pessoal, né? Ali ele deixa de usar, por assim dizer, os seus secretários, e é como se ele dissesse, olha, eu mandei, ninguém fez nada comigo, então eu vou eu mesmo, né? Mas é óbvio que ele sabia que não seria páreo, né, para o poder de Deus, ele conhece Deus. E então ele tenta Jesus para, mais uma vez, fazer com que a semente caísse. Cristo vence Satanás na tentação, prega o seu evangelho, né, que é ele próprio, sua própria pessoa e obra, para o seu povo. É onde a gente entra lá em Mateus 5, que é o que nós estamos expondo nos cultos, né, chamadas bem-aventuranças ali, vai até Mateus capítulo 7, chamado Sermão do Monte, é o primeiro grande sermão que Jesus prega, né, para ensinar as pessoas o que é o reino do qual ele é rei, né? E aí Satanás, então, sabe que a última forma, né, de destruir isso é matando o projeto de Deus. Ele não conseguiu matar a pessoa, ele não conseguiu matar nenhum dos patriarcas do passado, ele não conseguiu destruir o povo. Então, agora, a última chance que ele tem é impedir Jesus de ir à cruz. Porque ele sabia que, se Jesus fosse à cruz, ele cumpriria o propósito, né, de salvar o seu povo dos pecados deles. Então, agora, você pode perceber que o grande ministério de Satanás, nesse período do ministério público de Jesus, é impedir Jesus de ir à cruz. Então, ele tenta, de todas as formas, impedir, porque ele sabia que, se Jesus vencesse a morte, se Jesus ressuscitasse, Jesus daria mesmo o veredito, né, de estar consumado, que é o que Satanás mais temia. Mas foi o que aconteceu, como nós sabemos, né?
É interessante que Satanás usou até o próprio discípulo de Jesus, né, que foi Pedro. Tanto é que aquela palavra de Jesus arreda Satanás, né? Uma palavra duríssima. Claro que ele não estava ali chamando Pedro de Satanás, mas naquele momento Pedro estava cumprindo um papel que era próprio de Satanás, ou seja, impedir o avanço do ministério de Cristo, que era ir à cruz, né? Ele veio para salvar o seu povo dos pecados dele. Pedro, ali naquele coração humano como nós, né? Não conseguindo ver este projeto divino, ele tentou, não fala isso, tal, do Senhor e tal, e Jesus ali o repreende, né? No sentido de dizer, Pedro, a não desejar a minha ida à cruz é papel de Satanás. Quem não deseja que eu vá à cruz é Satanás, né? E aí, toda essa situação que os irmãos conhecem, e Cristo, então, ele vai à cruz, ele morre, e na sua morte ele cumpre o propósito, né, de pagar o pecado, pagar o preço do pecado pelo seu povo. E agora, né, o que Satanás vai fazer? Bom, de acordo com o Apocalipse, sabendo Satanás que pouco tempo lhe resta, porque agora já não mais ele pode destruir o projeto da redenção, porque Cristo já cumpriu, né, agora ele se volta contra a igreja. A igreja passa a ser o grande alvo de Satanás, porque Satanás agora é como se ele dissesse, olha, já está perdido mesmo? Então agora eu vou infernizar todo mundo, né? Já que não deu certo, então eu vou chutar o balde, vou infernizar o máximo que eu puder, pelo menos para dar uma tumultuada no ambiente, né? E aí a gente percebe o Novo Testamento exatamente passando por isso, com as perseguições, não é, aos cristãos, muitas pessoas se desviando do Evangelho por causa dos falsos mestres. Então você percebe que é um tipo diferente de perseguição, né? Agora Satanás ele quer plantar problemas entre o povo de Deus, porque ele quer mesmo causar transtornos, e ele vai causar transtornos até quando Cristo vier. E é por isso que Cristo escreve, não é, na pena do apóstolo João, as cartas ao Apocalipse. Então, aquelas cartas, com a graça de Deus, nós vamos usá-las também no sermão, né? Eu estou planejando fazer uma série também de exposições nas 7 cartas. Os irmãos vão ver que elas, na verdade, são são exemplos da igreja como um todo, né? Então, cada carta daquela que você lê, por exemplo, a carta a Éfeso, né? Você vai ver pontos positivos, pontos negativos, o que Jesus fala ali a respeito do contexto daquela igreja, e aí você vai perceber, olha, interessante, a igreja do Vale, ela tem um pouco disso aqui. Ela tem um pouco dessa qualidade, mas ela também tem um pouco desse defeito. Então, aí você vai para Esmirna, a mesma coisa, né? Você olha e fala, olha, engraçado, a igreja do Vale tem um pouquinho de Esmirna e tem um pouquinho de coisa boa e de coisa ruim. Então, as 7 igrejas falam de todas as igrejas, né? É uma maneira de Cristo dizer universalmente acerca do seu povo. Então, nesse Novo Testamento, nessa nova aliança, depois que Cristo cumpre o seu propósito, Satanás agora se volta contra a igreja para tumultuar a igreja, e por isso mesmo a igreja precisa manter-se firme. Mas manter-se firme em quê? Na palavra que é de Cristo, porque se nós tirarmos, por algum momento, os olhos da palavra de Cristo, nós perderemos o rumo, exatamente pelo fato de que, até Cristo, nós temos todo o ideal, nós conhecemos toda a história, nós sabemos dos resultados, sabemos do que é positivo e do que é negativo, sabemos que se nós obedecermos, a consequência será X, se nós desobedecermos, a consequência será Y. Então, está muito claro, não é? E quando a igreja, então, ela não se volta para esta palavra, e ela tenta criar ela própria suas doutrinas, né? Aquilo que Paulo chama de rudimentos do mundo, né? Ou tradição dos homens, em alguns lugares, como Colossenses, por exemplo, né? Ou doutrina de homens, Paulo também usa essa expressão, ventos de doutrinas, uma outra expressão de Paulo, né? Quer dizer,
quando a igreja começa a dar ouvidos a estas outras vozes, que não é a voz de Jesus, nós teremos grandes problemas, porque agora, tudo bem, Satanás não vai poder tirar dos eleitos a salvação, mas ele pode complicar, ele pode atrapalhar, não é? Isso ele pode fazer, plantando tentações, não é? Plantando situações complicadas, a ponto de a pessoa cair mesmo em pecado, não é? Viver talvez uma vida miserável que ela não precisaria, pela qual ela não precisaria passar, não é? Mas ela passa por causa da sua desobediência. Claro que tudo isso, irmãos, com a declaração formal do nosso Pai, né? Deus é quem ordena estas coisas, mesmo a ação de Satanás. E Deus muitas vezes permite exatamente esta ação de Satanás para que a igreja seja provada na sua fé, seja testada na sua fé. Foi o caso de Jó, lá no passado, e é o nosso caso hoje. Deus, então, ele às vezes permite que Satanás ele coloque a sua mão, né, contra a igreja, ou contra indivíduos desta igreja, para que, por isso, ele possa transtornar mesmo as relações entre os eleitos e Deus, né? E que Deus, inclusive, nos livre disso. E eu fiz todo esse panorama aqui exatamente para lembrar os irmãos, né, daquilo que eu tenho dito. O que nós estamos tratando aqui, nestas quintas-feiras, é sobre este grande pacto de Deus, essa aliança, esse contrato, né, que Deus estabeleceu conosco, o seu povo. Veja que nós estamos falando de Gênesis 3,15. Então, se hoje nós estamos aqui, nesta igreja, neste dia, né, de novembro, hoje é 21, né, de novembro, se nós estamos aqui, 21 de novembro de 2024, é porque lá em Gênesis 3,15, Deus disse, olha, eu vou mandar um descendente da mulher. Quer dizer, a nossa história, ela não começou com o descobrimento do Brasil, né? A nossa história de igreja presbiteriana não começou com o Simonton, no sentido maior, né, do termo. A nossa denominação, sim, mas o povo de Deus, a aliança de Deus com o seu povo, começa lá, né? Por isso que Paulo, em Efésios, diz, olha, antes dos tempos eternos, não é? Vocês foram criados, predestinados, antes do início dos tempos, para quê? Para que na história agora vocês pudessem se tornar santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor Ele nos predestinou para nos fazer adotados, etc. Não é? Então, Paulo mostra ali em Efésios 1 exatamente esta história. E por que isso é interessante, irmãos? Porque é tão interessante assim, eu não sei os irmãos, mas às vezes a gente se pega, né, por alguns momentos, pensando que nós somos exclusivos no mundo, né? Esse espírito de seita que alguns têm, de achar que, não, o cristão de verdade somos nós, crente de verdade somos nós, o restante não, né? As outras pessoas, então, nós aqui, como se a história tivesse começado agora. Mas você se esquece de que, não, nós estamos ligados a Abraão, não é? Nós estamos ligados àqueles irmãos nossos que morreram na peregrinação no deserto, quando Moisés os tirou do Egito, era nosso povo. Aqueles irmãos são irmãos nossos. Hoje nós choramos, né, por irmãos que morrem, e nós deveríamos nos lembrar daqueles irmãos que morreram. Nós não convivemos com eles, talvez não tenhamos uma afetividade, né, no sentido de uma proximidade temporal, mas são nossos irmãos, não é? Os nossos irmãos que morreram sob os impérios, irmãos que foram torturados, não é? Os profetas do passado que foram mortos pelos algozes, como Acabe, por exemplo, Jezabel, que mandava matar os profetas. Nós sabemos de histórias de irmãos profetas fiéis a Deus que se escondiam nos buracos, nas cavernas. Essa é uma informação que nos é dada por Hebreus, né? Hebreus 11, quando ele fala da galeria da fé, ele fala assim que
alguns que andavam nos antros da terra. É uma expressão que ele utiliza. Ele está se referindo ali a um grupo de profetas que foram perseguidos sob Acabe e Jezabel e que se escondiam nos buracos de cavernas, no mato, né? Se escondia por aí, não é? Porque se fossem encontrados eles seriam mortos, cruelmente mortos. Então esses irmãos são irmãos nossos, são pessoas que creram no mesmo Deus que nós cremos, pessoas que foram salvas pelo mesmo Espírito e pelo mesmo pacto do qual também nós somos salvos. Quer dizer, nós temos uma história. Isso é muito interessante, né? Então, quando nós falarmos assim, olha, nós somos tradicionais ou somos conservadores, né? O que nós estamos querendo dizer é isso, nós temos uma história. Isso é muito interessante, né? Porque você tem uma linhagem. Você pode dizer, não, eu sou daquele povo ali, eu tenho uma tradição. Eu não nasci ontem, eu tenho uma tradição, não é? Você se converteu hoje, mas o seu chamado ele foi antes dos tempos eternos. Quer dizer, hoje você caiu na real, o Espírito te converteu e você percebe, olha, eu estava perdido, olha a minha família, não é? E aí nós, então, nos deslumbramos com estas verdades. Então, as perguntas 31 até 35, elas falam sobre isso, né? Apenas recapitulando aqui, na 31, então, como eu disse, com quem foi feito o pacto da graça? A resposta é que o pacto da graça foi feito com Cristo, que é o segundo Adão, e nele, em Cristo, com todos os eleitos. Depois, na pergunta 32, como é manifestada a graça de Deus nesse segundo pacto? E aí nós vimos que a graça de Deus ela é manifestada quando Deus livremente provê e oferece aos pecadores um mediador, que é Cristo, né? A vida, a salvação por Ele, por meio de Cristo, exigindo a fé como condição de interessá-los nele. Então, o Espírito implanta a fé em nosso coração, desperta em nós o interesse por Cristo, e nós, então, corremos para este mediador. Deus promete e dá o Espírito Santo a todos os seus eleitos, para neles operar esta fé. E aí eu chamei a atenção dos irmãos para o fato de que nós também somos pentecostais nesse aspecto, né? Porque há um grande problema de nós enfatizarmos, às vezes, uma única pessoa da Trindade e nos esquecermos das demais. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não somos pentecostais no sentido eclesiológico do termo, ou seja, como igreja, mas nós cremos no poder do Espírito Santo. Aliás, não fosse o Espírito Santo, nós jamais seríamos convencidos da cruz de Cristo para nos salvar, não é? Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós somos sim, devemos sim adorar ao Pai, adorar ao Filho e adorar ao Espírito Santo, porque os três são um. Deus, então, nos dá o Espírito para operar em nós esta fé. Sem Ele é impossível a fé. E, a partir desta fé e do Espírito, diz a pergunta ainda, com todas as demais graças salvadoras, para nos habilitar a praticar toda a santa obediência. Então, você pensa assim, olha, eu tento, pastor, eu luto, mas não consigo. Você não vai conseguir mesmo, sozinho, jamais. Se o Espírito Santo não habilitar o seu coração para o arrependimento, para a volta, né, o retorno a Cristo, que é o Evangelho, nada feito. Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Todos nós, porque é Ele quem nos habilita a praticar a obediência. Ah, pastor, eu tenho uma dificuldade grande com determinada prática. Por exemplo, o dízimo. Eu não consigo, eu marco, eu faço lá, mas aí eu gasto e tal. Ora, querido, é o Espírito Santo que vai te habilitar. Ore e peça a Ele. Não é? Dispõe o seu coração para uma disciplina, conte com o Espírito Santo. Aí você começa 1, 2, 3, 6, 7 meses, no 8º mês você escorrega de novo, no 9º você escorrega de novo. O que você faz? Espírito Santo.
Santo Espírito, me ajuda. Né? Eu tenho um problema uma pessoa irascível, né? Eu sou muito irado e respondo tal, com grosseria às pessoas. Pastor, eu já tentei com outro jeito, mas eu sou assim mesmo, eu falo a verdade. Sim, peça ao Espírito Santo. Senhor, pelo teu Espírito, me habilite para que eu possa obedecer ao Senhor. Eu preciso do Senhor. Sozinho nós não vamos conseguir mesmo, né? As pessoas que tentam correções sozinhas, pelos seus próprios méritos, do ponto de vista espiritual, elas não vão conseguir. Elas não vão conseguir. E é curioso, né, irmãos, porque nas demais áreas da vida, a gente sempre precisa de profissionais, né? Por exemplo, você começa, de repente, a apertar o olho para enxergar um pouco mais distante, né? Eu já vi algumas pessoas fazerem isso, ir na banca ali, né, seu Edson, comprar aquela lupa, deixa eu ver se serve aqui e tal. Mas não é o mais adequado, né? O mais adequado é você ir a um médico que é especialista nessa área e dizer, olha, ele vai sentar você, pingar o colírio, em alguns casos, você vai ler lá as letrinhas, né? Lê ali na parede, Levi, aquelas letras. Aí. Qual parede, doutor? Quer dizer, ele vai dizer, olha, né, você tem um problema. Quer dizer, o especialista. Se você, por exemplo, tem um problema na sua casa, um problema estrutural, por exemplo, aqui, né, nós vamos passar por uma reforma. Ora, não dá para a gente reunir os homens da igreja aqui e falar, não, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar tudo aqui, nós mesmos vamos, do jeito que... Não, você precisa de um cálculo, né, questão de segurança. Como é que você vai pôr uma ferragem? Não, vamos pôr qualquer ferro e está bom. Né? Você precisa de alguém que estudou sobre isso. Então, nas áreas da vida, isso é normal. Né? E aí a gente pensa assim, por que na área espiritual nós queremos transferir essa responsabilidade para outras pessoas, ou para mim mesmo, né, quando é o caso, sendo que o problema é só Deus que pode resolver. O problema não é espiritual. Quem é o mestre, o maior especialista em espiritualidade? Não é o próprio Deus? Não é Cristo? Não é o Espírito Santo? Olha o nome, espiritualidade, quer dizer, o Espírito Santo. Então, eu tenho que perguntar para Ele. Não é? Se o meu problema é um pecado, eu tenho que dizer, Senhor, é um pecado, e o pecado é com o Senhor. Então, eu preciso do Teu Espírito Santo, para o Senhor me ajudar a vencer esse pecado, qualquer que seja. Eu tenho atração por pessoa do mesmo sexo. Olha, a Bíblia diz que isso não é adequado. Você vai dormir hoje e amanhã, você já amanhece sem o desejo? Não, às vezes você vai lutar contra isso, mas, ora, Espírito Santo, eu preciso do Senhor, tem que vencer isso, né? Quer dizer, qualquer tipo de situação, a pergunta diz que o pacto da graça que Deus fez conosco também inclui a ação do Espírito Santo, que nos habilita a praticar toda a santa obediência. Eu acho muito importante isso, irmãos, porque quase sempre a gente vê a obra da conversão como um ponto final da obra de Deus, da obra da graça. Geralmente, quando nós enfatizamos a graça, nós falamos do aspecto da salvação, da conversão, né? Porque a gente se apega muito ao texto de Paulo, que quando Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e é isso mesmo, obviamente, né? Mas não é só isso. Ali Paulo está tratando de um aspecto inicial da graça, que é, de fato, Deus implantar a fé em nosso coração. E pela fé, nós abrimos os nossos olhos para ver a obra de Cristo. Mas a graça não termina aí. Quer dizer, na nossa luta contra o pecado e na nossa vida cotidiana, a graça continua, eu preciso dela. Não é? E, às vezes, a gente abandona isso. Tipo assim, não, eu converti, então agora eu ando sozinho. Não dá essa impressão, assim, na prática? Por mais que a gente não declare isso, né? Mas na prática parece isso. Que assim, você estava perdido, Deus te salvou, não é? E agora, beleza, já deu certo, já consertei, já coloquei os stents no coração, já fiz uma ponte safena, agora dá para eu... Não preciso do médico mais não, já dá para eu andar sozinho. Não, no caso da conversão não dá, né? Porque é do início ao fim. Né? Então, quer dizer, este pacto de Deus, ele é do início ao fim.
ele chama, aquela progressão lá de Romanos, né? Então, aos que chamou, aí ele vai. Justificou, até chegar em glorificou. Quer dizer, é um processo que inclui um pacote de ações, né, de Deus em favor do seu povo. Aí, inclusive, a pergunta continua dizendo: como evidência da sinceridade da sua fé, gratidão para com Deus, e como o caminho que Deus designou a eles para a salvação. 33. Foi o pacto da graça sempre administrado da mesma maneira? Nós também já vimos esta pergunta. Não. No Antigo Testamento era de uma maneira, no Novo Testamento de uma outra maneira. Por que isso? Ora, porque a revelação de Deus, ela foi uma revelação progressiva. É claro que Davi tinha muito mais conhecimento da história de Deus do que Noé, por exemplo. Porque Davi viu toda a história. Então, isso é natural. É como se você der um livro para uma pessoa ler, um livro de 10 capítulos, um leu um capítulo, o outro leu 8 capítulos. Quem vai saber mais a respeito do livro? Aqui leu 8. Claro, ela vai ter uma dimensão muito mais ampla, né? A mesma coisa acontece com a revelação. Então, Noé teve uma perspectiva, Abraão teve outra perspectiva, Moisés teve outra perspectiva, e veja que é sempre ascendente, né? A revelação vai sempre crescendo. Chega em Davi, Davi tem ainda uma visão mais ampla, até nós chegarmos em Cristo, onde esta revelação ela é completada, né? Ela é assumida na pessoa de Cristo e ela é completada. Então, por isso que os irmãos de Westminster, eles entenderam o seguinte, utilizando os textos bíblicos, né, claro, eles entenderam que no Antigo Testamento Deus operava de uma maneira. Como? Aí nós vamos para a pergunta 34, que foi a pergunta que nós estávamos na aula anterior, no estudo anterior, né? Como foi administrado o pacto da graça no Antigo Testamento? Consegue colocar, por favor, Caio, a pergunta 34, para os irmãos se lembrarem? E aí nós vimos aqui que o pacto da graça no Antigo Testamento, ele foi administrado por algumas formas, né? Por exemplo, promessas. Então, Deus prometia a vinda do Messias, né? E os irmãos podem se lembrar aí de alguns textos que tratam a respeito disso, né? Se você pega qualquer dos profetas, né, você vai ver que sempre há uma denúncia do pecado daquele povo, a promessa de punição para este pecado e a promessa de salvação para aqueles que forem remanescentes fiéis. Essa é a estrutura básica, né, dos profetas. Qualquer livro profético que você abrir, você vai ter mais ou menos essa estrutura. Estou falando mais ou menos porque, claro, vai variar, às vezes, de um autor para outro, mas a grande maioria dos casos é isso. Você tem o profeta denunciando o pecado do povo e dizendo para o povo, olha, vocês têm 2 caminhos. Se vocês permanecerem no pecado, esta punição, este castigo. Contudo, se vocês se arrependerem, não é? Se vocês voltarem para Deus, aí nós teremos a recompensa. Por quê? Porque a promessa, porque vem aquele que vai purificar completamente o povo e tal, né? A raiz de Davi, a estrela da manhã, quer dizer, vários títulos que nós temos nos profetas a respeito destas promessas. Deus também falava, meus irmãos, pelas profecias propriamente ditas, né? Então, quando os profetas se levantavam, nem sempre para anunciar promessas, mas para dizer, por exemplo, a respeito do poder de Deus naquela determinada sociedade, quase sempre israelita, né, ou judaica, nós vamos perceber que os profetas apontavam para o Deus que viria. Vou dar um exemplo de um profeta que não é normal de ser considerado um profeta, mas é o caso de Moisés, né? Moisés foi o grande profeta, porque, por exemplo, quando aconteceu ali de o anjo da morte passar sobre os filhos do Egito, né? Moisés foi o grande profeta de Deus. E Moisés anunciou para o povo, olha,
Se vocês querem escapar da morte, Deus mandou passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, porque o anjo da morte vai ver aquilo como um selo, como um sinal, e vai deixá-los, né, sem o castigo. Quer dizer, Moisés agiu como profeta, né? Ele anunciou ali uma profecia, uma ação de Deus que, naturalmente, apontava para o Messias também, o sangue do cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sacrifícios, né? Nós falamos disso também. Então, o sacerdote ele entrava ali naqueles dias específicos do ano, ficava ali banhado, né, de sangue. Eu até disse aos irmãos que, contrariamente à visão que nós temos uma visão muito romântica dos sacrifícios, né? Como se eu chegasse lá com um animalzinho e tivesse tudo limpinho e fosse ali. Não, era uma cena de horror, porque era uma cena de morte. Imagine você, vamos pegar um número pequeno, um número baixo. Imagine você, 500 pessoas ao mesmo tempo, cada uma carregando um animalzinho, ou um animalzão, alguns levavam boi, cabra, né? Ovelhas, jumentos, né? Outros levavam pombinhas. Mas imagine você aquela cena de muita gente aqui reunida na praça ali, todo mundo com seu animal, e uma pessoa só, lá no meio, né, recebendo aqueles animais e sacrificando aquele animal e jogando ali à parte, sangue escorrendo. Não dava tempo para chegar uma faxineira lá, um pessoal da limpeza, né? Não, era sangue. Então, há relatos que dizem que essas cerimônias elas eram extremamente horríveis, né? Porque envolvia mesmo esse sofrimento, esse aspecto cruel ou cruento, né? Então, o sacerdote muitas vezes ficava mergulhado mesmo no sangue. Há relatos de que alguns chegavam até os joelhos, né? O sangue ali, tal, e o cheiro. E aquilo, alguns deles eram queimados. Então, o cheiro de sangue queimado, os irmãos já sentiram esse cheiro aí. Então, imagine aquilo, né? Aquela situação, pessoas gritando, chorando, porque era também um momento de arrependimento. Então, gente que gritava, chorava, né? Não era uma situação confortável, não era uma situação confortável. Então, para que isso, né? A gente pensa, mas por que Deus fazia umas coisas assim tão estranhas, esquisitas, horríveis, né? Porque Ele queria comunicar exatamente que para haver remissão de pecados seria necessário derramamento de sangue. E aí o impacto que Ele queria causar, do ponto de vista da imagem nas pessoas, é que o sacrifício do sangue não é algo simples de se fazer. Há sofrimento, há dor, existe a parte horrível disso, que foi exatamente quando Cristo passou por todos aqueles açoites, né, que nós conhecemos a partir da sexta-feira, da paixão, ali, aquela situação toda, foi exposto à cruz, né, até a sua ressurreição no domingo. Então, a gente percebe que ali estava só que a gente chama de tipificação. Ele estava tipificando, ou mostrando, ilustrando, né, o que, na verdade, Jesus sofreria. A circuncisão, também nós falamos, né, o pacto de que todo homem, ao 8º dia, ele deveria passar por esta cirurgia, né, no corpo, cirurgia física, no seu prepúcio, porque ali era uma marca, era um selo, né, de que aquela família pertencia ao povo de Deus, né? Então, era uma marca visível. Talvez hoje, alguns teólogos bíblicos costumam associar a circuncisão ao ato do batismo, né, que é um selo, embora o batismo ele não fique impregnado na pessoa, né? Paulo disse que a nossa circuncisão não é mais a circuncisão da carne, mas é a circuncisão do coração, né? O que significa dizer que a marca do cristão, hoje, no Novo Testamento, é um coração cristão. E isso, obviamente, se Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração, e se Jesus disse que o nosso tesouro é o nosso coração, né? Uma coisa habita a outra, como é que você julga hoje alguém que pertence à família da aliança? Não é mais por uma circuncisão, ou seja, não é uma operação na carne, mas é pelo estilo de vida, pelo testemunho, pela prática, pela vida cristã que aquela pessoa leva, não é?
ou, em outras palavras, por aquilo que ela externaliza do que está no seu coração. Baseado nisso, é que nós, presbiterianos, não só presbiterianos, os reformados, né, os irmãos batistas também praticam essa mesma marca, né, da igreja, é por isso que nós damos tanto valor à questão da disciplina eclesiástica, não é? Porque a disciplina eclesiástica, alguns falam assim, mas como é que vocês, que são pecadores, é pior do que nós, como é que vocês podem julgar alguém, disciplinar? A Bíblia fala, não julgueis, para que não seja julgados. Quer dizer, usa um tanto de termos equivocados, né? Inclusive o texto fora do contexto, para tentar escapar desse juízo humano, né, que nós fazemos. Mas o juízo humano que nós fazemos, eu digo o conselho da igreja, no caso dos presbiterianos, é baseado exatamente nestas evidências, não é? Porque a Bíblia diz qual é a circuncisão do crente na nova aliança. Qual é a circuncisão do crente? Um coração quebrantado, contrito, que obedece a Deus, ou que se esforça na obediência a Deus. Ora, se uma pessoa ela diz ser cristã, mas ela vive numa prática de pecado, ou ela incorre algumas vezes em alguns pecados, ela começa a ser questionada em relação à sua identidade cristã. Então, nesse caso, os pastores da igreja, o que fazem? Eles percebem isso, identificam que aquela pessoa tem algum desvio, né, neste seu comportamento cristão, e então eles passam a pastorear esta pessoa de uma maneira mais efetiva. Às vezes faz uma visita pastoral, às vezes chama para um aconselhamento, às vezes chama no conselho mesmo. Por quê? Porque a ideia é dizer, irmão, olha, o que está acontecendo? Você é nosso irmão, mas a gente está percebendo que você está, não é, tomando alguns outros rumos. E por que isso está acontecendo? Então, a ideia da disciplina não é punir, não é vingar, nada disso. A ideia da disciplina é exatamente revelar esta circuncisão do coração, né? Este pertencimento ao qual o crente ele faz jus pela obra de Cristo no corpo de Cristo. E, finalmente, aí, o texto cita, né, nominalmente a Páscoa. E a Páscoa, nós sabemos, eu já disse aqui, foi aquele momento em que Deus, então, realizou ali aquela obra maravilhosa, né, de manter vivos os herdeiros de Israel, isso anunciando o que aconteceria com Jesus anos mais tarde, quando também Herodes tentaria matar a semente da serpente no seu nascedouro, mas Jesus foi protegido, né, por este poder do Senhor. E ele, então, finalmente celebra ali com os seus discípulos a chamada ceia, ou Santa Ceia, ou Eucaristia, né? Que é exatamente esta ordenança de que, ao comermos o pão e bebermos o cálice, nós estamos nos lembrando deste Cordeiro de Deus, que ofereceu tanto o seu corpo, a sua carne, né, o pão, quanto o seu sangue, o vinho. Então, nós unimos esses dois elementos para nos lembrar da nossa história, de que Deus, ao longo da história, sempre protegeu o seu povo, e Ele vai e continuará protegendo. Então, por isso que quando Cristo instituiu a ceia, quando Ele diz fazer isto em memória de mim, né, nós, reformados, não entendemos, reformados calvinistas, né, porque os zwinglianos também eram considerados reformados, né, em alguma medida, eles entendiam que, não, na verdade, a ceia é apenas para memória mesmo, para lembrar. Não há nada de mais especial na ceia do que o aspecto da lembrança, que obviamente já seria uma coisa importante. Mas os calvinistas disseram, não, há algo a mais, há algo além da lembrança, porque não é só nos lembrar do que Cristo fez, mas é nos fortalecer espiritualmente com esta ordem de Deus, de Cristo, de nós comermos da sua carne, bebermos do seu sangue, metaforicamente, claro, porque fazendo isto, nós estamos simbolizando a participação que nós temos como tanto no sofrimento dele quanto na vitória dele.
Então, para os calvinistas, a ceia, ela nos fortalece espiritualmente, não é? Cristo não está presente ali, é pão e vinho do mesmo jeito, não há mudanças nos elementos, não há um poder específico no elemento. Então, se sobrou ali, por exemplo, o diácono joga fora, descarta, isso não é um sacrilégio, né? Não é um sacrilégio, ele não precisa sacralizar ou santificar aqueles elementos que restam, mas o que nós estamos fazendo é usando estes elementos comuns do dia a dia para dizer: Senhor, nós estamos aqui cumprindo a ordem que o teu Filho deu, de, ao comermos deste pão, ao bebermos deste cálice, nós nos lembrarmos da morte de Cristo, da sua ressurreição, e, ao mesmo tempo, nos fortalecermos espiritualmente por este Espírito Santo aqui, que nós vimos, que nos habilita para continuarmos nossa caminhada. Por isso que Jesus falou: fazer isto até que eu venha. Porque a ausência da ceia é um grande perigo para o crente. Quando o crente se ausenta da ceia do Senhor, ele perde exatamente esta conexão com o corpo, não é? Então, é um perigo você se ausentar da ceia, um perigo. Você perde esta referência, né? Quando você participa da ceia todo mês, você marca a sua referência. Você está dizendo assim: olha, eu pertenço a esse povo, eu faço parte desse povo, dessa família, eu estou unido a esta família. E se você deixa de participar, você perde a sua relação, percebe? Você perde o pertencimento. Foi isso que levou o próprio pastor Calvino, né, a sugerir a ceia em todos os domingos. Não é? Para o culto calvinista, a ceia deveria ser ministrada todos os domingos. Calvino não conseguiu implantar isso em Genebra. Na época, o consistório de Genebra, que é uma espécie de conselho, né, que regia a igreja da época, né, eles acharam que isso poderia banalizar o sentido da ceia, algo assim. Calvino não criou confusão, não fez briga com isso, embora ele tenha deixado claro, né, que ele preferiria que a ceia fosse ministrada todos os domingos. Tá? Eu, particularmente, acho que... Eu também já pensei nisso, né? Eu acho que seria muito interessante você ter o sacramento ali no culto ao Senhor. É uma forma de você, de fato, ter um elemento a mais, né, para se alimentar. Mas, assim como Calvino também, não é algo que deva causar divisão entre nós, né, ou qualquer tipo de polêmica nesse sentido. Quando o conselho entende que é mais prudente manter apenas um dia do mês, não há nenhuma dificuldade, né, quanto a isso. Poderíamos fazer 2 domingos, não há nenhuma dificuldade quanto a isso. Algumas comunidades chegavam a fazer até há mais tempo, né? Aliás, esse era um problema de Calvino, porque lá em Genebra, às vezes, a ceia era ministrada de 3 em 3 meses. Então, Calvino achava muito espaçado o tempo, né? Porque a pessoa vinha, participava, depois sumia. Não tinha aquela ideia da membresia, né, como nós temos aqui. Aqui está todo mundo pertinho, né? Você sabe onde a pessoa está, mas não era na época de Calvino, né? Não tinha nenhum tipo de recurso, né, de comunicação. Então, o camarada vinha para a ceia e depois sumia, não voltava mais à igreja. Então Calvino falou: olha, vamos fazer a ceia repetidamente, porque isso vai atrair as pessoas, né, para o sacramento, e elas vão vir para a igreja. Então, é uma maneira interessante, sim, né, de fazer com que o pacto da graça seja também evidenciado. E o texto, então, diz que estas formas, irmãos, promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, Páscoa, outros símbolos, né, como foi o caso, por exemplo, do arco-íris, símbolo, a própria arca da aliança, né, as tábuas da lei, a vara que foi convertida ali em cobra e depois serpente, né, depois transformada em vara novamente, usada por Arão. Todos esses símbolos, né, do Antigo Testamento, as ordenanças, por exemplo, os dias santos, os tipos de ofertas, tudo isso, né, o texto aí está dizendo que estas coisas tipificaram o Cristo, o Messias, né? Christos, que é um ungido, que é a mesma raiz do Messias, só que
Messias está no hebraico, Cristo está em grego, mas é a mesma ideia, né? O ungido, que havia de vir, né, no tempo futuro daqueles irmãos do passado, e eram, quer dizer, esses símbolos, ordenanças, eles eram naquele tempo suficientes para edificar esse povo. Então, Deus usava estes recursos, né, para que eles fossem edificados na fé neste Messias que viria. Então, nada faltou a eles para que eles pudessem crer em Cristo Jesus. Claro que eles não tinham, como eu disse, né, toda a revelação completa na sua mente para perceber a história da redenção, como nós temos. Mas aquilo que eles tinham era suficiente em sua época. Porque, veja bem, Noé, por exemplo, o mundo de Noé era um mundo pequeno, restrito, o universo de Noé era pequenininho. Então, para Noé, a arca foi suficiente para significar o poder de Deus de salvar sua família da destruição. Aquilo foi suficiente, percebe? Mas em Abraão já não era mais suficiente, por quê? Porque Abraão já tinha um conhecimento mais amplo. Então, Deus precisou usar outras coisas. Deus precisou usar outros elementos. Quer dizer, a arca já não colaria mais, entre aspas, se fosse no tempo de Abraão, porque quer dizer, já tinha passado algumas coisas da história. Então, gradativamente, Deus foi se revelando, né? E aquilo era suficiente nesse tempo. Suficiente para quê? Para edificar a fé no Messias prometido, por quem tiveram ainda nesse período, quer dizer, cada um no seu período histórico, né? Eles tiveram a plena remissão do pecado e a salvação eterna. Então, Noé foi salvo pela graça. Ele não foi salvo pelas obras. Abraão foi salvo pela graça, né? Qual graça? Cristo não tinha vindo ainda? Cristo não tinha morrido? Como assim, pastor? Bom, a graça revelada nestes símbolos e ordenanças utilizados por Deus para, naquele tempo, serem suficientes para apontar para esse Messias que viria no tempo futuro. Então, eles creram na promessa, eles creram no Cristo que viria. Nós cremos no Cristo que veio. Percebe? Cristo é o divisor da história. Antes de Cristo, depois de Cristo. Então, os nossos irmãos do Antigo Testamento creram no Cristo que viria. E creram acertadamente pela fé que foi implantada no seu coração pelo Espírito Santo de Deus. E nós cremos no Cristo que veio, pela mesma fé, pelo mesmo Espírito, que também nos são implantadas por Deus. Então, percebe que não há, então, distinção do poder da graça no Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento tem graça do mesmo jeito que há no Novo, assim como no Novo existe lei do mesmo jeito que há no Antigo. Não existe essa separação entre, não, lá é a lei e aqui é graça. Não, não existe isso. Há lei e graça no Antigo, há lei e graça no Novo. Agora, elas são mostradas, manifestadas de maneiras distintas, não é? Mas elas estão lá. Por isso que Jesus falou aos discípulos no caminho de Emaús, né? Lucas 24. Olha, se vocês tivessem lido os Salmos e Moisés, os profetas, vocês teriam conhecimento de mim, porque eles falavam de mim, né? Ou seja, eu estou lá. Vocês é que não foram capazes de ver como aqueles irmãos que, pela fé, foram despertados para ver. Então, meus irmãos, na próxima pergunta, que nós veremos no próximo estudo, se Deus assim nos permitir, nós veremos, então, a pergunta 35, que é como o pacto foi administrado no Novo Testamento. E aí é muito interessante essa pergunta, eu sugiro aos irmãos que não faltem ao próximo estudo, porque nós vamos ver aspectos que são muito próximos da nossa época, né? Porque nós vivemos no Novo Testamento, nós vivemos na Nova Aliança. Então, por exemplo, nós vamos falar sobre pregação da palavra, celebração dos sacramentos, não é? E isso é muito importante para que a gente entenda como Deus usa estas coisas, usa a palavra, por exemplo, para nos revelar sobre sua graça, não é? Então, eu convido os irmãos aí que
não faltem, né, nos próximos estudos. Nós vamos abordar as perguntas 35, né, e 36, tratando deste mediador. Mas, meus irmãos, embora eu tenha feito toda esta palestra aqui, né, foi uma aula, eu não gostaria que nós saíssemos sem ler um texto da Escritura, não é? Porque, embora nós tenhamos feito isso no estudo anterior, por isso eu estou bem tranquilo, né? Nós lemos cada um dos textos, mas eu penso que é muito interessante nós não sairmos daqui, porque se nós estamos afirmando, né, que todas estas coisas são fruto da revelação de Deus, né, da palavra de Deus manifestada de vários modos, então nós não podemos ignorar a palavra de Deus e sair daqui com o coração um pouco mais preenchidos, né, desta verdade que nós já conhecemos, já lemos, mas que devemos reforçá-la. Então, eu quero convidar os irmãos para a gente ler aqui, finalizando, então, Gálatas 3. Nós fizemos essa leitura já, mas eu gostaria que nós recapitulássemos. Esse é um texto fundamental para nós. Gálatas 3, versículo 7, a partir do versículo 7. Eu vou ler o versículo 6 também. Aliás, eu vou ler do versículo 1, eu vou fazer a leitura, e quando chegar no tópico aqui, eu explico aos irmãos. Olha, Paulo está falando, os Gálatas, eles tiveram um problema muito grave, porque eles começaram a dar ouvidos a falsos mestres. E não era assim, vamos dizer, qualquer tipo de falso mestre. O problema dos Gálatas é que eles estavam transformando o evangelho, e eles estavam aceitando um tipo muito grave de heresia, que era os chamados judaizantes. Esse povo, eles queriam fazer o seguinte, eles queriam que os cristãos voltassem a praticar algumas das coisas que os judeus praticavam. Então, eles diziam o seguinte, que para ser crente mesmo, eles tinham, por exemplo, que passar pela circuncisão. Todo homem teria que passar pela circuncisão na carne. Diziam, por exemplo, que se eles queriam ser cristãos mesmo, eles teriam que continuar guardando os dias sagrados, conforme ordenados por Deus, lá no Antigo Testamento. E Paulo ficou assustado com isso. Eles queriam que eles interferissem na dieta. Então, aqueles animais que Deus havia proibido, eles também deveriam manter aquela... Então, Paulo falou, olha, vocês estão misturando as coisas. O que vocês estão fazendo aí não é nem uma coisa nem outra. Não é nem judaísmo, nem cristianismo. Por isso que ele fala lá em Gálatas 1,6, ele fala, ó, admira que vocês estão passando, deixe para um outro evangelho. Ele fala assim, que nem é outro. Porque ele é tão esquisito que não dá nem para a gente chamar de evangelho, né? Porque vocês estão fazendo uma mistura. E olha só como é que ele fala aí no capítulo 3. Ele fala assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem vos fascinou, né? Eu gosto dessa palavra. Fascinação é uma coisa que tem a ver com isso mesmo. Quer dizer, a pessoa fica assim, ela fica deslumbrada, né? Ela fica vidrada ali, ela se atrai por uma mentira, uma facilidade incrível, e ela acha que está bom, não, é isso. E Paulo está dizendo, irmãos, não é isso, vocês estão agindo com extrema insensatez, né? E qual era a insensatez deles? Olha o que Paulo vai falar aí. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha que pergunta interessante. Quer dizer, espera aí, vocês são crentes por que razão? Vocês têm duas alternativas, né? Por que eu sou crente? Primeiro, pelo meu esforço de obedecer à lei. Segundo, porque eu ouvi a pregação da palavra, a pregação da fé. Aí Paulo começou a confundir esse povo. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Que carne? Olha, eles queriam fazer a circuncisão, queriam guardar os dias santos, voltar às coisas da carne. Né? Não tem aquele pessoal que paga promessa, por exemplo, que faz, sobe escadaria, que anda de joelho. Não tem. É isso aqui. É viver segundo a carne. Tipo assim, é a obra da lei. Então, o indivíduo ele se aperfeiçoa na carne. O cara dá chicotada no corpo, ele acha que isso vai resolver o problema
Então, por exemplo, ele é uma pessoa lascívia, né? Ele não consegue, por exemplo, lidar com a questão sexual. Então, para resolver isso, ele tem que apanhar, ele pega um chicote para se bater em si e tal, né? Tortura o seu próprio corpo. Paulo está falando, não, gente, não é isso. Voltar para coisas da carne não é isso, espiritual não é isso. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, que, na verdade, foram em vão. Foram em vão. Paulo falou, olha, tudo que vocês passaram foram em vão, porque nada do que vocês passaram leva vocês para o céu. Leva vocês para o céu. Eu acho engraçado, irmãos, desculpe, eu prometo que eu não vou demorar tanto, não, mas uns 5 minutinhos eu encerro. Mas eu acho interessante, graças a Deus, os nossos irmãos missionários que vieram aqui, eles não padecem desse mal, graças a Deus. Fiquei muito feliz por todos que estiveram aqui, porque deram, não é, pela graça de Deus, um bom testemunho do seu ministério. Mas, às vezes, é ruim você criar a expectativa de que o missionário ele é mais crente do que você, porque ele sofre. Não sei se os irmãos já tiveram essa impressão. Tipo assim, o indivíduo chega aqui e fala assim, irmãos, eu morei lá nos índios e tive malária 150 vezes e tal, e estou vivo, levei flechada na orelha, não sei o quê, e começa a contar. Aí você pensa assim, não, esse cara tem que ir para o céu mesmo, porque não é possível, o cara sofreu demais. Tal. Não dá essa impressão de que o sofrimento do indivíduo é a causa vamos dizer assim, justificaria, né, a salvação dele? Às vezes a gente tem esse pensamento, que é um pensamento errado. Claro que é errado. É claro, nós vamos compadecer com o nosso irmão, é óbvio. Ninguém quer, não é, que alguém seja torturado, sofra. Ninguém quer isso. Mas a gente tem que tomar cuidado para não achar que este sofrimento dele o torna mais crente, ou seja, mais merecedor da graça de Deus. Não. Às vezes tem um outro que nunca sofreu, o cara é rico, é herdeiro, uma herança milionária, o cara ricão, dono de muita coisa, nunca sofreu na vida, nunca pregou um prego. E a graça é tão grande quanto aquele que está lá 150 vezes malária. A graça não olha essas coisas. Isso às vezes nos causa uma certa indignação, né? Você fica, poxa vida, mas é injusto, Deus tinha que privilegiar mais. Não, é por isso que é graça mesmo. Não é? E é o que Paulo está falando. Né? Foi em vão o que vocês sofreram, porque não importa o que vocês sofram. Não importa. E o que importa, aí vem o 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras ou pela pregação? Né? Quem opera milagres, opera como? E aí Paulo responde, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. O que Abraão fez? Creu. Essa é a resposta de Paulo. Veja que Paulo não dá nenhum currículo aqui de Abraão. Abraão ele foi salvo porque ele tal, não sei o quê, ele foi lá em Abimeleque, ele deu dízimo para Melquisedeque. Não, nada disso. Paulo está dizendo, ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí alguém pode falar assim, beleza, mas ele creu, né? Foi Abraão quem creu. Aí Paulo, obviamente, diz para nós assim, não, mas a fé é dom de Deus. Então, se ele creu, é porque Deus o fez crer. Nada depende dele. Né? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão benditos todos os povos, abençoados todos os povos. De modo que os da fé, não os da circuncisão, não os da carne, não os das boas obras, os da fé, são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ah, pastor, então a gente não tem que praticar a lei? Não, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de pessoas que querem ser salvas pela obediência à lei. Estas pessoas não vão ser salvas pela obediência à lei, porque elas não vão conseguir ser perfeitas diante da lei. Por isso que diante da lei nós somos malditos. Porque você olha para a lei e você percebe a sua indignidade. Então, maldito todo aquele que olha para a lei e não consegue ser perfeito. Ora, se você for comparado com a lei, você é maldito mesmo. Qual de nós aqui pode sobreviver
ao crivo da lei, né? E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Ele pega aqui o texto lá de Abacuque, né? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual maldição? Aquela de que, quando nós olhamos para a lei, nós somos malditos, porque nós não conseguimos ser perfeitos. Não é que Paulo está falando que a lei é maldita e que por isso a gente não tem que obedecer os 10 mandamentos. Não é? Não, pastor, isso aí é coisa do passado, isso aí é... Igreja, não temos que obedecer. Não, não é isso que Paulo está falando. Pelo contrário, Paulo está falando o seguinte: Cristo nos resgatou dessa maldição, não é? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Cristo se tornou maldito, né? Para quê? Versículo 14. Vamos ler juntos agora o 14, para a gente encerrar? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha que maravilha, que argumento poderoso, né? Paulo está dizendo, olha, Abraão creu em Deus, e foi isso que o salvou. Então, se você é filho de Abraão, você não precisa cumprir a lei, porque você não vai conseguir cumprir a lei. Diante da lei, você é maldito. E houve alguém que veio para ser o maldito em seu lugar, que foi Cristo. Então, agora você não olha para a lei para cumpri-la. Você olha para Cristo que cumpriu a lei, para que este Cristo nos habilite, pelo seu Espírito, o Espírito prometido, pelo seu Espírito, a praticarmos pela fé esta lei. Observa a diferença? Então, eu não cumpro a lei para ser salvo, mas eu obedeço à lei porque eu sou salvo, habilitado em Cristo. Então, eu olho para a lei agora não mais como algo que me condena, mas eu olho para a lei agora como algo que é o meu direcionamento, algo que eu preciso fazer, porque Deus está dizendo, olha, este é o melhor caminho. Muito interessante, não é, irmãos? Então, deste modo, Deus em Cristo, então, revelou, não é, o seu pacto. E a minha oração, irmãos, é que nós, né, especialmente a Igreja do Vale, possamos perceber isso nos mínimos detalhes de nossa vida, né? A gente precisa se lembrar assim, olha, eu não sou eu sozinho, eu faço parte de uma família. Então, aquilo que acontece a mim, acontece à minha família. Nós somos um povo. Então, eu não tenho que olhar para a irmã Beth como se ela fosse uma pessoa isolada. Não, ela é minha irmã. Ela pertence ao povo ao qual eu pertenço. Não é? Irmão Ronaldo, irmão André, irmão Alain, todos nós pertencemos a um único povo. Um único povo. Então, nós temos que lutar por nós, não é? Lutar por nós, velho. Foi o que Judas disse lá na sua carta. Não é? Ele fala assim, olha, lutem diligentemente para preservar essa unidade da fé em Cristo. Porque vocês vão enfrentar muitos problemas, perseguições, falsos mestres. Mas é o seguinte, só tem vocês. Então, se abracem, se fortaleçam, preparem-se, porque vocês são o povo. Né? O povo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos fortaleça, né? Peço desculpa aos irmãos aí pela